Meus irmãos, o tema que o pastor vai desenvolver nesse culto de domingo de manhã é os que servem a Deus sobre o altar. Os que servem a Deus sobre o altar. Marque aí na tua Bíblia, Salmo 84, versículo 3. Salmo 84, versículo 3. É o texto que dá suporte a esse tema. Todos acharam? Todos encontraram? Então o pastor vai ler o texto bíblico. O salmista diz: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Fecha os teus olhos, cubra a tua cabeça. Vamos orar a Deus para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre essa palavra. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Tu és o único e soberano Deus, porque não há outro semelhante a Ti. O Deus que criou os céus e a terra, a imensidão do universo, a imensidão dos mares, dos oceanos. O Deus que criou a exuberante natureza. O Deus que opera sinais e maravilhas na vida daqueles que creem. Nós estamos aqui reunidos nessa manhã de domingo. Domingo que é o dia do Senhor, para ouvir a Tua voz, para receber o alimento da alma, que é a palavra predestinada de sabedoria. Queremos nessa manhã ouvir a Tua voz. Fala conosco, meu Deus. Fala com este homem, com esta mulher, este rapaz, esta moça, este jovem. Fala comigo, teu pastor. Inspira-me, capacita-me a proclamar a tua palavra com verdade. Porque nós não temos outro Deus a não ser o Senhor. O Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Dá-me capacidade para explanar a tua palavra, mas explanar a tua palavra com verdade, Senhor. Porque assim ela jamais volta vazia. Que o teu nome seja engrandecido, glorificado, exaltado nessa manhã de domingo. Eu peço ao Senhor sabedoria para proclamar o teu evangelho, a tua verdade. A verdade que o Senhor disse, quando nós a conhecemos, ela nos liberta. Eu te peço isso em nome de Jesus, em nome do Senhor, e todos aqueles que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo. Fernando, me ajuda aqui. Abriu isso aqui, fechei. Ok. Eu ainda tenho que aprender muito a lidar com a tecnologia. Eu sou neófito. Bom, vamos começar a mensagem dessa manhã de domingo abrindo a Bíblia no último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, no capítulo 2, versículo 7. Esse livro de Malaquias marca o final da velha aliança e o início da nova aliança. Então, Malaquias 2, capítulo 2, versículo 7, diz assim: pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, pois ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. O sacerdote, ele é mensageiro de Deus. Eu sempre digo que feliz é o povo, as ovelhas,
que tem um pastor que fala segundo a vontade soberana de Deus. É muito raro nos dias de hoje você encontrar pastores que proclamem a palavra de Deus com verdade, sem mistura. Eu digo sempre que é muito importante, é preciso ter muito cuidado, muita responsabilidade, quando nós lidamos com as coisas de Deus. Hoje, quase não se vê esse zelo pela verdade, essa seriedade que Deus requer, quando se trata das coisas sagradas. É muito raro. Isso ocorre, essa falta de zelo, de cuidado, de preocupação com as coisas de Deus, porque o pastor, via de regra, não tem sido preparado para proclamar o evangelho. Os pastores, via de regra, são preparados para falarem das histórias dos milagres de Jesus, que Jesus curou o cego, que Jesus curou o paralítico, que Jesus ressuscitou Lázaro. São milagres maravilhosos, histórias fantásticas, mas não significa que seja evangelho. Evangelho só tem um, que é o evangelho da graça de Deus, que foi revelado a Deus, que foi revelado a Paulo pelo Cristo ressuscitado. Eu estou me atrapalhando todos aqui, Fernando. Por que essa tela está abrindo aqui? É só não, ok? Ah, então já fiz faculdade para isso. Enfim. Então, eu disse que é preciso ter muita responsabilidade quando nós lidamos com as coisas de Deus. E que hoje quase não se vê esse zelo, esse cuidado. Por exemplo, quando um pastor não tem zelo pelas coisas de Deus, essa falta de zelo contamina. Passa para os diáconos, passa para os ministros, passa para a congregação inteira. É um problema seríssimo. Eu já ouvi pessoas dizerem que servem a Deus quando têm vontade. Não, eu não sou obrigado a ir para a igreja, não sou obrigado a assistir culto, não sou obrigado a ler Bíblia, não sou obrigado a orar. Eu sirvo a Deus na hora que eu tenho vontade. Outro diz, eu louvo a Deus como eu quero, da minha maneira. Não tem pastor que me obrigue a louvar a Deus, que ensine como louvar a Deus. Eu faço segundo a minha maneira. E há aqueles que dizem, eu dou a minha oferta na igreja da maneira que eu quero, da maneira que eu determino. O problema é que a coisa se torna ainda mais grave quando você ouve um pastor ensinar que cada igreja tem a sua doutrina. Isso é cruel. Cada igreja tem a sua doutrina. O resultado está aí para quem quiser ver. Igrejas que têm a doutrina da roupa que não pode usar, a mulher não pode usar calça comprida, não pode ouvir música popular brasileira, proíbe as pessoas de ir à praia, não pode assistir televisão. Há denominações que batizam nas águas, outras fazem corrente de libertação, fogueira santa. Um diz que tem livre-arbítrio, outro diz que não tem livre-arbítrio. Por exemplo, se você for perguntar ao pastor, qualquer pastor, por que isso é assim? Por que existe tantas diferenças? Parece torcida de clube de futebol, mas não é. Se você perguntar aos pastores por que isso acontece dessa maneira, eles vão dizer que é porque Deus deu ao homem um livre-arbítrio e que o homem decide como deve servir a Deus. Ele vai dizer que cada igreja tem a sua doutrina. Quando um pastor diz que cada igreja tem a sua doutrina, esse pastor já está mostrando que ele não conhece Bíblia, que ele não conhece Evangelho, ele está enganando as pessoas, ele é um falso pastor. Agora, eu vou mostrar para os irmãos, aos eleitos de Deus, qual é a doutrina certa para que o cristão siga. Qual é a doutrina correta? Que cada um tem uma doutrina, como os pastores ensinam. Não existe essa coisa de cada igreja tem a sua doutrina. Isso é antibíblico, isso é heresia. Se você prestar atenção no que eu vou mostrar agora, você vai compreender o que eu estou dizendo. Abra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 em diante. Você vai ver qual é a doutrina da Igreja de Jesus.
qual é a doutrina da igreja cristã. Ok? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 diante. Paulo disse a Timóteo, que era um jovem pastor de uma igreja em Éfeso: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Agora preste atenção no versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, a sã doutrina é o evangelho da graça de Deus, que foi revelado a quem? A Paulo. Paulo foi o homem escolhido por Deus, foi ele que compôs o ministério apostólico e teve a graça de receber a revelação do evangelho para a igreja de Jesus. Diga graças a Deus. Então, a sã doutrina é o evangelho da graça de Deus. É a palavra pregada sem mistura, sem pensamento de homens, sem misticismo, sem diabolismo, sem heresia destruidora. Então, dito isso, eu pergunto aos irmãos amados: será que Deus aceita que cada um sirva a Ele da maneira que quer, ao seu modo? Será que Deus aceita que cada um faça as coisas de Deus ao seu jeito? Eu já falei nos cultos passados, eu passei para a igreja algumas perguntas que vão nos ajudar a ter a resposta correta para essa questão. Por exemplo, se é verdade que cada um pode servir a Deus como deseja, porque Nadab e Abiú foram mortos quando trouxeram fogo estranho sobre o altar? Se cada um pode servir à sua maneira, como quer, como deseja, por que Deus matou Nadab e Abiú? Porque trouxeram fogo estranho. Deus pode dizer: não, é fogo estranho, mas cada um serve ao seu jeito, é o jeito deles, é a maneira deles. Isso é contrário a Deus. Eles foram mortos porque Deus não aceita que você o sirva a não ser da maneira que ele quer ser servido. Se o que vale são as intenções, o importante é que eu tenha uma boa intenção, alguns dizem. Por que Uzá morreu quando tocou na arca? Eles iam trazer a arca, iam levar a arca para Jerusalém. Davi mandou colocar a arca sobre um carro de boi, já errou a partir daí, porque Deus tinha dado instruções que só podiam carregar a arca os levitas. Tem todas as instruções de que maneira essa arca devia ser transportada. Eles não deram a mínima, colocaram sobre um carro de boi, o boi tropeçou, a arca balançou, ia cair, ele vai lá, coloca a mão, segurar a arca. Ele fez isso com a melhor das intenções, cheio de boa intenção. Mas Deus fulminou este homem na mesma hora. Porque se o que vale é fazer a obra de Deus de qualquer jeito, por que Saul foi desqualificado como rei por ter celebrado o sacrifício pensando que o profeta não chegaria a tempo? Ele não podia fazer. Só quem podia oferecer sacrifício a Deus era o sacerdote, era o profeta. Saul se antecipou. O sacerdote marcou comigo, já está demorando, já são 7 dias, a batalha já está começando, o povo está se dispersando. Traz aqui que eu vou celebrar o sacrifício. Deus reprovou Saul por essa atitude. Então não é essa coisa de o importante é a minha intenção, o importante é o meu coração. Não vale para as coisas de Deus. Se a adoração a Deus pode ser feita de qualquer maneira, eu pergunto, por que Deus aceitou a oferta de Abel e o próprio Abel e reprovou a oferta de Caim e o próprio Caim? Você já parou para pensar nisso? Se pode fazer a obra de qualquer maneira, por que Deus reprovou Abel, reprovou Caim a sua oferta e aceitou Abel e a sua oferta? Deus podia deixar correr solto. Não, Abel teve o jeito dele, Caim teve o dele, o importante é ter boa intenção. Irmãos, preste atenção numa coisa. O mundo espiritual religioso apresenta Deus de uma maneira romântica, um Deus
que passa a mão na cabeça de todo mundo, que está sempre disposto a perdoar, que aceita que o homem sirva a ele a sua maneira, não a maneira de Deus. E isso é terrível para a igreja. Por exemplo, Esaú vendeu o direito da primogenitura para o irmão, trocou por um prato de lentilha. Se Deus é tão bonzinho como eles imaginam, que passa a mão em cabeça de serpente, por que Deus não deu a segunda chance a Esaú para recuperar a primogenitura? Podia ter dado a segunda chance. Não, ele fez besteira, vendeu para o irmão, mas eu vou dar uma segunda chance. Não. Mas aí, você pode agora dizer assim, pastor Carlos Magno, mas isso foi no tempo da lei, isso foi no Velho Testamento. Nós hoje estamos na nova aliança, a aliança da graça de Deus. Nessa nova aliança as coisas são diferentes. Eu fico pasmo, meus irmãos, quando eu ouço alguém dizer que o Deus da velha aliança era um e que o Deus da nova aliança era outro. Apresentam o Deus do Velho Testamento como sendo um Deus mau, perverso, intransigente, e apresentam o Deus do Novo Testamento como se fosse outro Deus completamente diferente. Eu fico pasmo. Então, veja bem, se o que importa é ofertar de qualquer maneira, cada um pode trazer aquilo que quer e tem vontade, por que Ananias e Safira, quando venderam a fazenda deles, subtraíram parte do dinheiro e o resto deram de oferta a Deus, dando a entender que tinha dado o preço total da venda? E foram fulminados aos pés do apóstolo Pedro. Caíram mortos. Isso já anula esse pensamento de que o importante é ter boa intenção, o importante é o meu coração, Deus vê o meu coração. Não, isso é contrário à Bíblia. Se Deus não se preocupa com aquilo que eu faço, com os lugares que eu frequento, com os lugares aonde eu vou, se Deus não se preocupa com isso, por que é que ele usou Paulo para repreender a igreja dos Coríntios por estar transformando o ambiente da ceia num ambiente de orgia, de bebedice, de comilança? Se pode ser da maneira que nós queremos, por que Deus usou o apóstolo Paulo para repreender essa igreja? Se Deus não se importa com os lugares que você frequenta, porque as pessoas dizem, o importante é o meu coração. Irmão, esse lugar não é bom você frequentar, isso não vai agregar valores, vai ser prejudicial para você. O importante é o meu coração. O importante é que eu tenha boa intenção. Você já ouviu isso aí fora? Já ouviu esses argumentos? Se é verdade que eu posso determinar o que eu quero, determine, irmão. Você tem que determinar, você tem que decretar, e Deus tem que atender você de imediato. Por que Jesus chamou Pedro de Satanás quando Pedro tentou intervir no seu plano de crucificação? Por quê? Se pode ser conforme a vontade de cada um. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Eu fico pasmo quando eu ouço dizer assim, irmão, determina. Quando você determina, Deus tem que abençoar. Deus tem que fazer o que você está determinando. Está pensando que Deus é o gênio da lâmpada? Deus não é gênio da lâmpada. Encontraram Mateus capítulo 16, versículo 21 em diante. Vou ler. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha, irmãos, tudo isso que eu estou mostrando é porque a cada dia que passa,
eu fico mais estupefato com as barbaridades que tem assolado a igreja cristã. Cada dia que passa, eu fico pasmo. Então, eu digo para você nessa manhã, nós devemos ter todo o cuidado com a maneira com que fazemos as coisas para Deus. Você tem que ter todo o cuidado com a maneira com que você serve a Deus. É preciso que o anjo da igreja, o pastor, tenha todo o cuidado, toda a responsabilidade para ensinar a igreja como nós devemos servir a Deus. A responsabilidade é do pastor. Meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Povo sem conhecimento, pastor sem conhecimento. Diga graças a Deus. Eu disse a um pastor, que é do meu grupo de amigos, falando sobre esses assuntos, eu falei assim, pastor, você sabia que um erro doutrinário é mais grave do que um erro médico? Ele disse, por que você está dizendo isso? Eu digo, porque se o médico erra, ele pode causar sofrimento àquela pessoa. O erro doutrinário pode causar sofrimento a milhões de pessoas. Então é mais grave, muito mais grave. Paulo disse, eu zelo por vós com zelo de Deus. Eu tenho zelado por vocês com zelo de Deus. Deus me preparou para ser um pastor zeloso. Se eu não levasse isso a sério, essa igreja, a Cristo é Vida, já tinha se tornado uma seita. Já tinha se tornado, já sofri pressão de tudo quanto é jeito para fazer vigílias. Nós não estamos vivendo no velho pacto, vivemos na nova aliança. Nós não somos judeus, nem tampouco subproduto de um judaísmo. Nós somos uma igreja de origem gentílica, formada por eleitos e predestinados por Deus para a vida eterna. Diga graças a Deus. Eu estava pensando, hoje de manhã, desde 5 horas da manhã que eu estou acordado, e Deus ficou falando comigo, mostrando quantas pressões eu sofri desde o início do Evangelho da Graça de Deus para batizar nas águas. Pastor, você tem que fazer batismo nas águas. O povo gosta disso, mas não é o povo que tem que gostar, é Deus que determina. Batismo nas águas era da velha aliança, era do velho pacto. No novo pacto, Paulo diz, há um só batismo. Quantos batismos há? Um só. Que batismo é esse? Batismo com o Espírito Santo de Deus. Batismo nas águas só serve para entrar um pecador enxuto e sair um pecador molhado. Isso é para outra coisa. Ele diz, não, quando você mergulha nas águas, você está sepultando a velha criatura. Quando levanta, você é nova criatura. Mentira! Quem faz a pessoa ser nova criatura é o batismo com o Espírito Santo. Não é batismo de água. Já sofri pressão para não chamar de seitas aqueles que insistem em ensinar o povo a fazer corrente de libertação, a colocar fé em objetos, sal, óleo, água ungida, enxofre. Teve um homem que frequentou a nossa igreja em Fortaleza, há uns anos atrás, e quase todos os cultos, quando terminava o culto, ele vinha no gabinete pastoral falar comigo, e ele dizia, pastor, o senhor deve considerar os católicos, nossos irmãos na fé. Eles são idólatras, mas o que importa é o coração, pastor Carlos. E todo culto ele vinha com uma história diferente. Ele dizia assim, pastor, esse pessoal que coloca a fé num sal ungido, num galho de arruda na orelha, num saquinho de cimento, que o picareta disse que se você levar para casa, é o cimento da casa própria. Deus vai te dar a casa própria. Essa gente que diz, o importante é que eles fazem com boa intenção. Ele dizia isso para mim. Pastor, eu tenho que olhar com bons olhos. Eles fazem isso, mas fazem com boa intenção. Eu disse uma vez a ele, meu irmão, de bem intencionados o inferno está cheio. É um ditado popular que diz. De bem intencionados o inferno está cheio. Deus não quer saber se tem boa intenção. Deus quer saber que você tem que obedecer conforme ele determina. Então, esse Salmo 84 é um salmo extraordinário para nos ajudar a compreender que devemos, como nós devemos ter seriedade para servir a Deus. O salmista,
no versículo 1, Salmo 84, versículo 1, ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Veja que o salmista está apresentando para Deus um coração transbordante de amor, transbordando, um coração que se derrama completamente no altar de Deus. E de uma maneira maravilhosa, o salmista descreve o aconchego do altar de Deus. Veja o que ele diz no versículo 3. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Você está percebendo? O salmista diz isso extasiado, um coração transbordando de amor para com Deus, de gratidão a Deus. Ele diz que felizes são os que habitam na casa do Senhor. Eles louvam ao Senhor perpetuamente. Precisamos crer nisso. Era como se o salmista dissesse: Senhor, apesar de eu ser o rei, apesar de eu desfrutar de uma vida nababesca, ter tudo do bom e do melhor, ter muita riqueza, muito ouro, muita prata, muito poder, nada se compara à tua casa. Nada se compara a estar nos teus átrios. É isso que o salmista está dizendo aqui. Infelizmente, eu tenho visto a igreja se mundanizar. Não sei nem se tem essa palavra no dicionário. Mundanizar. Ao longo do tempo, isso tem sido uma coisa terrível. Pastor, o que é que significa mundanizar? Mundanizar significa você se afastar dos valores espirituais, do modo de vida espiritual, como Deus requer que você viva, se afastar da verdade divina, se afastar da verdade da fé. A pessoa passa a priorizar os bens, os desejos pelas coisas do mundo. O altar da igreja passou a ser palco. É impressionante. Infelizmente, eu tenho visto isso. O altar passou a ser palco. O culto a Deus passou a ser um show bizarro. Eu vejo coisas pelas redes sociais que eu fico de queixo caído. Tem coisas que, às vezes, mandam para mim uns vídeos. Eu digo, isso aqui é igreja ou um centro de macumba? Porque é a mesma coisa. Você já viu na internet as mulheres saem rodopiando igual na Umbanda? Eu já frequentei Umbanda. É igualzinho. Mas dizem que é o Espírito Santo. Então a igreja passou a ser casa de espetáculo. O pastor fica famoso porque usa a televisão, já começa a ser visto como se fosse um artista. É um artista. O irmão que canta, que tem o dom da voz, que tem uma voz afinada, canta louvores a Deus, grava um CD, já começa a distribuir autógrafo. Igualzinho ao mundo. Hoje tem igreja que pinta as paredes do templo de preto. Já imaginou você ir para um culto, entrar num lugar chamado igreja, num templo, e todas as paredes pintadas de preto? Aí colocam uma luz estroboscópica. Antigamente era assim, não sei se hoje ainda se usa esse termo. Luz estroboscópica era um globo que ficava pendurado no centro do dancing e ele ficava girando e refletindo aquela luz, dando um efeito de uma boate. Igrejas usando a mesma coisa. É impressionante. Coloca uma luz estroboscópica, fica igualzinho uma boate. O pastor funciona como se fosse um apresentador de auditório. Ele dirige o show, mexe com as atenções daquele auditório. Ora, coloca uma música estridente, alta, dói nos tímpanos dos ouvidos, leva a pessoa a um êxtase, depois ele muda, bota uma música dolente, triste, ele começa a falar, tendo como fundo aquela música, e leva a pessoa ao choro. E as pessoas dizem que isso é sentir a presença de Deus. Eu chorei.
Ah, me emocionei tanto. Não, isso não é sentir a presença de Deus. Te enganaram. Isso é o teatro dos horrores. Teatro dos horrores, eu digo. Você sabe o que significa essa palavra altar? Lugar alto. É um lugar alto. Isso é uma visão, uma definição espiritual. O altar, que significa lugar alto, que Deus diz na sua palavra que tem que ser considerado santíssimo, já não é respeitado. Não é qualquer um que pode subir no altar da igreja. Quando teve a necessidade de distribuir alimento para as viúvas, lá em Atos dos Apóstolos, houve uma dissensão, uma parte das viúvas reclamavam que estavam sendo deixadas de lado, serviam a outros, estava havendo partidarismo, parece com a política no dia de hoje. Pedro reúne o pessoal e diz, olha, não é bom que a gente deixe de cuidar da palavra e da oração para servir viúvas. Não é bom. Vamos fazer a coisa direito. Quando teve a necessidade de colocar ordem na casa, Pedro mandou que eles escolhessem 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, homens sábios, e eles fizessem esse tipo de trabalho. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Você vê que teve um critério. Qual foi o critério? Encontraram? Vou ler. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Agora pense aí, se é para servir as mesas, distribuir cesta básica, precisava ter essas qualificações, imagine subir no altar da igreja, participar do grupo de louvor, participar de um coral, ocupar o púlpito para pregar uma palavra, servir ao pastor, para servir as viúvas. Deus exigiu essas qualificações. Imagine você subir no altar de Deus para fazer a obra. Isso é terrível. Então, você que hoje está no altar de Deus, deve agradecer a Deus por Ele ter escolhido você. Mas você tem que se manter cheio do Espírito Santo, tem que se manter uma pessoa sábia, tem que ter uma pessoa de boa reputação, senão Deus tira você de lá. Deus tira você da mesma maneira que você foi, você sai. Teve um fato narrado no Velho Testamento, que eu acho interessante, eu vou só contar para você, depois você vê em casa com calma, para não ficar muito longa a minha mensagem. Espera aí, deixa eu... Cadê o meu versículo? Anote aí, 2 de Reis, capítulo 16, versículo 10 a 16. Não precisa ir ler a Bíblia, não. Vou explicar o que foi isso aqui. O rei Acais foi a Damasco. Damasco era um grande centro de idolatria, serviu a muitos deuses. E ele viu lá um altar feito a um deus pagão. Um altar bonito, chamou a atenção do rei Acais. Ele chama o seu engenheiro de obra, o seu arquiteto, chama os profissionais da área, eles tiram as medidas do altar, o material que foi usado, e volta e manda fazer um altar igualzinho para Deus. Está difícil mexer com isso aqui. Por que eu estou assim? Eu pergunto, por que motivo Deus se indignou com o que o rei fez? Ele achou um altar espetacular, bem feito, bem trabalhado, só que era para um Deus pagão. Esse não vamos fazer para o Deus de Israel, para o Deus Todo-Poderoso. Fez o altar
e Deus repreendeu severamente esse rei. Por que Deus repreendeu? Porque Deus não aceita nada que sirva de imitação dos outros. Tudo para Deus é exclusivo. Ele sabia que Deus não havia determinado que se fizesse alterações no altar que eles serviam. Ele sabia disso, mas ele foi lá e resolveu fazer um altar igual era feito para o Deus pagão. Mas Deus deu instruções, pastor, sobre o altar, deu. Sobre tudo. Marca aí Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Versículo 40. Isso era quando o povo de Israel estava no deserto, no Monte Sinai. Olha o que Deus falou. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Chamou a atenção do povo de Israel, através de Moisés. Vê que você faça tudo segundo o modelo que foi mostrado a você lá no alto do monte. Tudo Deus dá as especificações. Nós não temos que copiar nada de ninguém. Tudo é conforme Deus determina na sua palavra. Então, dessa maneira, qualquer alteração, qualquer troca de mobília do templo era desaprovada por Deus. Porque Deus tinha dado o modelo, Deus tinha dado as regras, Deus tinha dado a forma como ele queria que o altar fosse feito. Davi, quando trouxe a arca para Jerusalém, eu disse ainda há pouco, resolveu transportá-la num carro de boi. A gente conhece muito aqui no Nordeste carro de boi. Era um carro de boi. Colocou a arca em cima e saiu aquela multidão seguindo a arca em direção a Jerusalém. Ele sabia que tinha instruções de Deus de como se devia transportar a arca. Só os levitas podiam fazer. Tinha as instruções como era a posição que a arca devia ser colocada. Ele vai e faz tudo o contrário. Essa desobediência, aparentemente pequena, uma desobediência simples, custou a vida de um homem de Uzá. O boi tropeçou, a arca pendeu com o tropeço, o Uzá vai lá e ampara a arca. Ninguém podia tocar na arca, só os sacerdotes. Caiu fulminado. Você vê que Deus leva a sério a nossa obediência. Então, tudo que foi ensinado no passado, a princípio, deve ser observado pela igreja hoje. Tudo. E aqui, nesse texto, mostra que o princípio que deve ser observado pela igreja é o princípio da obediência. Nós temos que sermos pessoas obedientes a Deus. Jesus mandou Paulo ensinar isso à igreja em Romanos capítulo 15. Marque aí. Romanos capítulo 15, versículo 4. Ok? Vou ler. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo quanto no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Que o propósito de Deus é a nossa obediência. Eu fico imaginando como é que Deus se sente ao ver o povo dele imitando as coisas que os ímpios praticam lá fora. A igreja, nos dias de hoje, salvo raríssimas exceções, se tornou especialista em imitar as coisas que os ímpios praticam. É triste, mas é verdade. Já tem bloco de carnaval evangélico. Você sabia disso? No Rio de Janeiro tem um bloco de carnaval evangélico. Reúne irmãos de várias denominações e sai o bloco no meio dos ímpios. A igreja se tornou especialista em imitar as coisas que os ímpios praticam. Um tempo atrás, teve uma igreja no Rio de Janeiro e tinha alguns irmãos que praticavam boxe, MMA. Aí o pastor teve a ideia de colocar um ringue e antes do culto, a pessoa ia mais cedo para assistir lutas.
Aí colocava os irmãos que praticavam boxe para lutar antes do culto. E os pastores diziam, não, isso é uma forma de atrair pessoas para a igreja. O importante é que nós estamos ganhando almas para Jesus. Eu confesso a vocês que eu fico indignado quando eu vejo na rua mulheres cristãs usando roupas sensuais, roupas que marcam o corpo, saias com aquele corte lateral, não faz um corte. Para que aquilo? Para que o estilista teve a ideia de cortar na lateral da saia? Para quando a mulher andar, que ela abre o compasso para andar, aquilo abre e mostra a coxa da mulher. E você vê mulheres que estão dentro das igrejas se submetendo a isso, sem se dar conta que estão fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. E fico mais indignado ainda quando eu vejo mulheres cristãs imitando as mulheres ímpias. Eu não sou contra a mulher nem o homem fazer academia. Deve fazer. Mas você já viu a roupa, essas roupas modernas para a mulher que faz academia? Tipo uma malha, marca o corpo da mulher todo. A mulher vai para a academia, o corpo todo marcado. E o pior é que tem umas que vão a pé. Passo pela rua, os homens só faltam devorar com os olhos. Isso não é maneira de uma mulher de Deus se vestir. Ela pode se vestir assim para o marido dela. Aí ela pode se vestir do jeito que ela quiser. Mas para a rua, não. 1000 vezes não. O nosso padrão é outro. Nosso padrão é outro. Coisa cada dia fica pior. Se você prestar atenção, nós estamos vivendo os últimos tempos. Então, da mesma maneira que o rei Acais viu aquele altar lindo, bonito, maravilhoso, e mandou construir um igual para Deus, hoje os Acazes modernos acham lindo as festas juninas, acham maravilhoso as festas juninas. Aí transporta o São João para dentro da igreja. São João Gospel. Será que Deus aprova isso? Acham lindo as baladas. Não, vamos colocar. Teve uma igreja no Rio de Janeiro que criou uma boate gospel. E disse, não é uma maneira de atrair o jovem. O jovem gosta de movimento, de balada, som estridente. Então criou a boate e era super lotada. E quando alguém questionou o pastor que não era certo ele fazer isso, ele disse, o importante é que eu estou ganhando almas. Está ganhando almas? Onde é que você já viu na Bíblia isso? Para ganhar alma não precisa fazer essas coisas. Para ganhar alma você prega a palavra e aquele que é ovelha ouve e obedece. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então a igreja de hoje está tendo como objetivo a cada dia mais ser parecida com o mundo, até a cara desse mundo vil. E eles sempre justificam esse comportamento indigno, alegando que estão ganhando alma, o resultado está aí, olha como a igreja está superlotada. Então, meus irmãos, o que é que nos impede de adotarmos os princípios do mundo na igreja? O que é que nos impede? Eu não posso permitir que princípios do mundo penetrem dentro da igreja, porque às vezes nós falamos mal do povo do Velho Testamento, os reis, que na sua grande maioria fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas nós censuramos aqueles reis, mas continuamos fazendo o que é mal perante os olhos de Deus no dia de hoje. Então, quando vemos o modo de viver dos cristãos, quando vemos esses conceitos mundanos substituindo os conceitos da palavra de Deus, vemos que a situação está cada dia mais crítica. Eu não sei se você está compreendendo a importância disso que eu estou falando. Eu, quando olho esse quadro tenebroso,
Vejo com muita clareza que é resultado da falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Povo sem conhecimento, qualquer caminho serve. Ele não tem discernimento. Ele não sabe discernir entre o que é luz e o que é treva, entre o que é doce e o que é amargo. Fale tudo. Tudo para ele está bom. Então fica procurando agradar o mundo, imitar as coisas do mundo, procuram ser reconhecidos e elogiados, mesmo que o preço a pagar seja altíssimo. Pastor não é para ser elogiado. Cristão não é para ser elogiado. Cristão é para glorificar o nome de Jesus. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Onde é que você tem visto isso no dia a dia da vida? Cristão sendo perseguido, sendo vítima de calúnia por causa da verdade da palavra. Onde é que você tem visto isso? Eu, no tempo que eu frequentei seitas, e fui, entre aspas, pastor de uma delas, uma das mais famosas do Brasil, eu era perseguido, mas porque diziam que eu roubava. Ele é ladrão, fama de ladrão. Hoje eu sou perseguido por causa da verdade que eu prego. Que o homem não tem livre-arbítrio, que Deus é soberano, que nada acontece sem que seja com a permissão de Deus, que há um povo nesse mundo que foi predestinado por Deus para a salvação, que Jesus não morreu por toda a humanidade, Jesus morreu pelos seus, pelo seu povo. Ele derramou o seu sangue em favor de muitos. Não diz na Bíblia que ele derramou o sangue dele em favor de todos. Ele derramou em favor de muitos. Então, essa verdade é repudiada pela igreja, que apresenta um Deus que o homem que manda nele. O homem tem livre-arbítrio. Deus tem que respeitar o homem. Deus tem que respeitar o homem. O homem é que tem que respeitar Deus. Inverter os seus valores. Então, nós estamos assistindo um quadro tenebroso. E volto a dizer, tudo isso consequência da falta de conhecimento. Então, já chegou a hora de nós repensarmos a nossa fé. Porque, às vezes, dizemos que somos cristãos, que cremos na Bíblia, mas, na prática, mostramos que a coisa é bem diferente. Querem um Deus que não exija nada, que não determine nada. Um Deus criado à nossa imagem e semelhança, para satisfazer nossos gostos, para satisfazer nossas vontades, um Deus bonachão, um Deus que passa a mão na cabeça do pecador. Eu sempre pergunto, o que é que nós temos que fazer? Nós aceitamos as prescrições de Deus ou preferimos dar ouvidos às prescrições do diabo? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouve ou não ouve? Eu as conheço. Ele conhece você, ele conhece a mim. Lembra quando ele chegou diante daquela árvore, o sicômoro, e Zaqueu estava em cima da árvore, que era um homem de baixa estatura, e queria ver Jesus passar. Quando chegou no frente do sicômoro, Zaqueu parou, Jesus parou, virou para Zaqueu e disse, Zaqueu! Zaqueu, quando ouviu aquilo, deve ter dito, já quem foi o fofoqueiro que foi falar de mim para o homem? Já tinham falado de Jesus para ele. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar hoje na tua casa. Prestou atenção na expressão, desce depressa. Hoje você fala de Jesus, a pessoa diz, eu vou pensar. Eu estou pensando. Eu estou esperando Deus me tocar. Tudo contrário à Bíblia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é ovelha tem que ouvir. Pode estar na macumba, pode estar no alcoolismo, pode estar nas drogas,
pode ser um assassino, se é uma ovelha de Jesus, um eleito e predestinado, no tempo de Deus ele ouve a voz e abraça a verdade. Como nós um dia abraçamos. Amém? Eu fico me perguntando, o que é que Deus deve achar desse monte de heresias que diariamente sai dos púlpitos das igrejas? Como é que Deus deve ver isso? Heresia em cima de heresia, que a salvação se perde, cuidado que o diabo está levando vantagem, já ouviu isso? Pastor ocupar um microfone de rádio e dizer, irmãos, precisamos tomar providência, porque o diabo está levando vantagem. Todos os dias o diabo está jogando o filho de Deus no inferno. Quando que um filho de Deus pode ir para o inferno? Onde é que está isso na Bíblia? Se um único filho de Deus pudesse ser jogado no inferno, ele não seria o Deus Todo-Poderoso, ele seria o Deus todo fraquinho. Das minhas mãos, ninguém os arrebatará mais. Uma vez nas mãos de Jesus para sempre. Ninguém te arrebata mais das mãos de Jesus. Você crê nisso? O que é que Deus deve achar desse grande comércio da fé que está aí estabelecido? Manipulam as pessoas, enganam, é o tudo por dinheiro. Se você der R$1.000, Deus vai curar teu câncer. Quanto uma pessoa está disposta a gastar para ser curada de um câncer? Tudo. Ela é capaz de vender até a roupa do corpo. E o picareta espiritual diz, se você fizer um desafio a Deus, R$10.000, pegue todo o seu dinheiro da poupança, traga aqui. Isso é o grande comércio da fé. Como é que Deus deve estar vendo isso? Quem é de Deus, enquanto Deus não chama, pode se meter com essa gente. Mas se é de Deus, no tempo de Deus, Deus tira. E somente Deus pode tirar. O homem não sai por si só. Tem que ser uma ação sobrenatural de Deus. Então, meu irmão, se mire no padrão de Deus. Nunca no padrão desse mundo. Nós não somos Maria vai com as outras. O nosso padrão não é ditado pelo mundo, é ditado por Deus. A nossa maneira de vestir. Não é essa coisa de fanatismo religioso, a mulher tem que usar vestido cobrindo até o dedinho do pé. Não, isso é fanatismo. Pode se vestir normalmente, sem os excessos que o mundo pratica. Uma mulher com calça comprida está bem vestida. Às vezes mais bem vestida do que uma que usa um vestido. Às vezes está usando o vestido, mas o vestido é tão colante no corpo que marca até as roupas íntimas da mulher. Você já viu isso? Calça comprida. Se você usa uma calça comprida, bem vestida, normal, é uma coisa. Se você usa uma calça comprida e fica uma briga entre a calça e as carnes brigando, querendo... Não é adequado. Não é adequado. Então, se mire no padrão de Deus. Eu disse um dia desse a um pastor, falando sobre esse tema, que o altar é lugar santo. E que quando você participa do altar, você tem que se vestir adequadamente. Um amigo meu foi a uma igreja em Copacabana, que eu não lembro o nome agora, Copacabana, no Rio de Janeiro. O pastor celebrou o culto de bermuda e camiseta regata. Pois é. Ele está confundindo praia com culto. Isso não é adequado. Você vai no hospital,
o médico está vestido a caráter. Você identifica o médico pela roupa que ele está vestindo. Você vai no fórum, o juiz que vai presidir o julgamento usa a toga. Você procura auxílio no policial, ele está vestido a caráter, roupa de policial. Então, nós não podemos imitar o que muitos estão fazendo lá fora. Não podemos, nossa praia é outra. Não podemos deixar a igreja virar um clube, virar uma boate, uma discoteca. A igreja é para ser santa, formada por um povo santo. Paulo escreveu à igreja dos Coríntios e disse: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Não parece uma contradição? Os santificados em Cristo, se a igreja está santificada, como é que ela é chamada para ser santa? Porque existe uma santidade que é para salvação. Essa santidade para salvação, Jesus já imputou no teu espírito na cruz. Teu espírito está aperfeiçoado para sempre. Agora existe uma outra santidade que é para você ver Deus agir, Deus atender às suas orações, Deus se manifestar em favor da tua vida. E essa santidade, você é responsável por ela. É no teu viver diário. Tem que ser santo. Tem que ver quem são as pessoas que convivem com você, os lugares que você frequenta, as amizades que você mantém. Como é que você usa as redes sociais? Isso é um problema sério hoje, sabia? Que depois do advento da internet, aumentou assustadoramente o número de divórcios. Porque hoje, para o homem ou a mulher trair, é só abrir o celular e ele entra em contato com pessoas em qualquer parte do mundo. Nós não podemos embarcar nessa canoa. Eu tenho internet, eu tenho Facebook, Instagram, o que mais? WhatsApp. Mas eu seleciono as pessoas que fazem parte das minhas redes. Você nunca vai me ver na internet jogando conversa fora. Quando eu atendo pessoas para eu orientar espiritualmente. Essa é a conduta do cristão. Essa é a maneira correta do cristão proceder. Por que você, uma mulher casada, tem rede social e um monte de gente, homens e mulheres, que você nem conhece? O que é que isso vai agregar de valor na tua vida? O que é que essa gente tem para dar para você? A amizade. Me perdoa, mas eu sou conservador. Está muito em voga isso hoje, né? Você é conservador? Sou conservador. Sou do tempo antigo. Se a pessoa não é convertida, salvo raríssimas exceções, ela está com a cabeça cheia de maldade, de malícia. Essa coisa de homem com mulher, está na igreja, está sozinho, a mulher não veio, aí chega a irmã: ô irmão, você dá para me dar uma carona? E bota a irmã dentro do carro e vai dar carona. Está errado. Está errado. Não pode. Não basta parecer cristão, tem que provar que é cristão. E a gente prova com a nossa conduta, com as nossas atitudes. Que tipo de música você ouve? Que tipo de filme você assiste? Que tipo de literatura você lê? Ah, pastor, o que todo mundo lê. Então você é todo mundo? Eu não sou.
Eu seleciono o que eu leio, o que eu ouço. Não tenho medo de assumir que adoro música popular brasileira. Aos sábados eu faço lazer musical. Tem gente que não gosta. E o pastor devia parar com esse negócio de música. Vamos parar com o negócio de música. É a mesma coisa chegar para Jesus. Jesus, você deve parar com esse negócio de comer e beber vinho. Estão lhe chamando de glutão e bebedor de vinho. Não foi assim que chamaram ele? Então, nós somos sacerdócio real. Pedro disse isso. Sacerdócio real. Sabe o que é um sacerdócio real? É a reunião de todos os sacerdotes. Eu sou sacerdote, você é sacerdote. Eu estou no altar, você está no altar. E a responsabilidade de Deus, e Deus cobra de cada um de nós, é muito grande. O teu exemplo vale mais do que 1000 pregações. Porque não adianta nada você falar uma coisa e fazer outra. Não adianta nada você chegar para o teu filho, olha, tem que ir para a igreja, aprender desde cedo a frequentar os cultos, ser temente a Deus. Aí chega no domingo, o filho vê que você ficou em casa dormindo. Que crédito ele vai dar ao teu ensinamento? Nenhum. Não vai dar crédito nenhum. Então, meus irmãos, eu teria muita coisa ainda para falar, mas o tempo, estou olhando aqui, já se esvaiu. Porque tem gente que pergunta, pastor, e essas igrejas que o senhor está chamando de seitas, que fazem tudo errado, tudo contrário à verdade de Deus, mas estão aí superlotadas de pessoas. Não é a prova de que Deus está aprovando o procedimento deles? Não. Por exemplo, a macumba também superlota. As testemunhas de Jeová superlota. O catolicismo superlota. Os shows de humor superlotam. A boate superlota. Você não pode medir a aprovação de Deus por número de pessoas. Pedro disse, muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quantos seguirão as práticas libertinas? Muitos. Eu fazia culto, celebrava culto para 100.000 pessoas. Qualquer estádio de futebol nesse Brasil era colher de chá encher. Eu pregava um falso evangelho. Eu pregava uma mentira espiritual. Mas superlotava. E dizia, o pastor Carlos é muito ungido. Homem cheio da unção de Deus. Que mentira. O homem é muito cheio do Espírito. Você já viu o Espírito Santo induzir alguém a fazer o que é errado perante Deus? Eu podia ter o Espírito do Santo, não o Espírito Santo. Eu vivi como falso pastor, mas tudo estava dentro dos desígnios predestinados de Deus. Já estava determinado por Deus que eu seria um pastor de verdade. Mas tudo acontece no tempo de Deus. E aconteceu no tempo de Deus. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha que coisa. Ele disse para o profeta, nem o profeta sabia ainda.
Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Como é que Deus vai conhecer você antes de você ser formado no ventre da tua mãe? Porque Deus primeiro criou o teu espírito. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quem estava lá? Deus e os anjos. Deus é espírito. Então, quando você era apenas um ser espiritual, antes que você fosse revestido de carne e assumisse tua posição nessa terra, Deus já te conhecia. E antes que tua mãe desse à luz, antes que saísse da madre, Deus havia constituído você um profeta. Deus havia determinado que eu seria um pastor. Não fui eu que determinei. Eu não queria saber de igreja. Eu detestava igrejas. Eu queria saber de macumba, carnaval, cachaça, cigarro, prostituição. Era o que eu queria saber. Mas um dia, esse Deus Todo-Poderoso me alcançou. Ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vocês. A igreja aí fora inverte isso. Não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Jesus que nos escolheu. Por isso diz que nós somos escolhidos de Deus. Você se sente assim, como escolhido de Deus? Eu sinto uma alegria incontida na minha alma. Saber que eu sou um escolhido de Deus. E Deus me constituiu um profeta. E Deus me usa para falar com o seu povo. E o meu nome está arrolado nos céus desde antes da fundação do mundo. A maioria do povo de Deus não conhece essas coisas. Conhece o demônio, o diabo, Satanás, sabe falar tudo sobre o demônio, o pai do demônio, o irmão do demônio, o vizinho do demônio. Mas se você disser, fala de Jesus, não sai nada. Não, Jesus é maravilhoso. Quer que você fale dele? Fala da soberania de Deus. A soberania de Deus, pastor, vamos deixar para outro dia, porque hoje eu estou com um pouco de dor de ouvido. Porque não é ensinado. Você não imagina como é importante você crer que Deus é soberano. Que Deus está no controle de todas as coisas. Que nada acontece nesse mundo sem que seja Deus permitindo ou Deus fazendo diretamente. Nada. Sabe o que significa nada? Nada. Isso traz segurança. Nós não estamos nesse mundo vivendo uma aventura cega. A vida não é uma aventura cega. Nós estamos nesse mundo vivendo os desígnios predestinados de Deus para a nossa vida. Quando você imaginou que um dia você estaria frente a frente comigo na sala de uma casa? Você nunca imaginou isso. Quem é que fez você chegar até aqui? Deus. Pastor, quer dizer que o homem não tem livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é maldição. É heresia destruidora. Que livre-arbítrio teve Paulo? Nenhum. Que livre-arbítrio teve Davi? Deus chamou o profeta, você vai lá e dentre os filhos dele, eu escolhi um para ser o rei de Israel. Era o mais novo. A única coisa que sabia fazer era cuidar das ovelhas. Nem pensava em ser rei de nada, nem rei da cocada preta. Mas Deus havia determinado que ele seria o rei de Israel. Um jovem. Eu nunca imaginei que eu seria um pastor. Eu queria ser médico. Depois queria ir para a área diplomática.
ser um diplomata. Eu disse, negativo. Entrei para ser técnico especializado em construção e fabricação nuclear. Eu disse, não é isso que eu determinei para você. Você vai ser um pastor. E quando Deus me fez compreender que essa escolha é Ele que faz soberanamente, isso me encheu de alegria. Trouxe paz ao meu coração. Você tem que acreditar que Deus está no controle da tua vida. Se passarem pelas águas, não submergirás. Se passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Agora, preste atenção. Ele não diz que você não vai passar. E se você passar, não vai ser vencido pelas águas. Os problemas, as lutas, Deus está sempre pronto a dar para você a vitória. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio obstinadamente. E depois que eu fui acometido da fadiga crônica e do mal de Parkinson, eu passei a crer mais ainda. Eu não sou um pastor frouxo. Ontem o pastor Rodrigo conversava comigo e dizia, pastor, já vão fazer 3 anos que o senhor está pregando com essa debilidade na sua saúde. Eu digo, já? Já. Qualquer um outro no meu lugar estaria se maldizendo, murmurando, igual o povo de Israel fez no deserto, Moisés. Era melhor a gente voltar para o Egito. No Egito tinha carne, aqui esse maná com gosto de coentro. A gente quer os peixes do Egito. É? Não, eu quero o maná celestial. Eu quero viver a minha fé. Quero proclamar ao mundo essa verdade. Deus me escolheu para isso. E escolheu você também, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Feche os teus